Muito bem, o programa Saúde e Movimento já está no ar, aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. E hoje o nosso programa está aqui na Uromax. Aqui ao meu lado está o Dr. Luciano Praun e ele vai falar sobre o Novembro Azul. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, Dr. Luciano. Obrigado, Mayara. Obrigado aí pelo convite. Vamos esclarecer as dúvidas aí da população sobre o câncer de próstata, sobre o Novembro Azul, prevenção, tudo que a gente acha importante aí para todos saberem. Exatamente. Então vamos começar falando sobre o Novembro Azul. Da onde que surgiu, então, a ideia dessa campanha? Da onde fez-se essa necessidade? Bom, a gente, como existe no mês de outubro dedicado à saúde das mulheres, né, viu-se também a necessidade de ter também um mês dedicado à saúde do homem. Novembro Azul, né, então ele tem esse objetivo, né, a gente esclarecer as dúvidas da população e a gente chamar os homens para a busca da sua saúde, né, e principalmente em prevenção ao câncer de próstata, né, que é uma doença que não dá sintomas. Exatamente. Sabemos que os homens, eles têm um pouquinho mais de dificuldade, né, de buscar o acompanhamento médico, um pouco por vergonha, um pouco por tabu. E eu gostaria então que você falasse, né, qual que é a incidência, né, de câncer, de por que o homem então deve buscar essa periodicidade de buscar uma avaliação e um acompanhamento médico. Muito importante isso, né? Somente nesse ano de 2021 serão 65 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. Então é uma incidência muito grande, né? São de 13 a 15 mil homens que vão perder a sua vida em decorrência dessa doença. E o preconceito a gente tem que combater de forma muito efetiva, porque é através da realização dos exames que o homem vai saber se tem ou não tem a doença. Então é importantíssimo que o homem procure o médico, procure fazer os seus exames para trabalhar com a prevenção, que essa é a nossa arma para que a gente consiga curar o doente. Claro, e com informação, né? Não adianta a gente querer ter acesso, né? Vencer esse preconceito sem informação. Doutor Luciano, nós estávamos conversando aqui nos bastidores sobre as possíveis causas, né? E os sintomas. Como que o homem pode identificar, então, que ele está com câncer? Ou então, quanto que seria essa periodicidade, né? Com acompanhamento médico, para poder detectar o câncer, principalmente no estágio inicial? Bom, o que a gente sempre preconiza, o que a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza, é que todos os homens depois dos 50 anos procurem um médico para fazer os seus exames preventivos em relação ao câncer de próstata. Se existe um histórico familiar, se existe algum familiar que já teve a doença, é importante que esse homem comece mais cedo, aos 45 anos. Mas a minha orientação sempre é que o homem procure o quanto antes o médico. Não tem por que a gente não fazer os nossos exames regularmente. É somente através da realização dos exames que nós vamos descobrir uma série de doenças, não somente o câncer de próstata, né? Então a gente não tem que focar somente no câncer de próstata, e sim na saúde do organismo como um todo. Exatamente, justamente para fazer essa prevenção, né? E não já procurar quando já estiver doente. Doutor Luciano, aqui nós temos algumas imagens, né, da cirurgia, e nós estávamos também conversando que aqui em Blumenau, né, nós temos uma referência e também pioneirismo que seria a cirurgia robótica. Então eu gostaria agora que o doutor falasse um pouquinho sobre essa possibilidade de cirurgia. Com certeza, sim. A cirurgia robótica é o que nós temos de mais moderno e mais tecnológico no tratamento do câncer de próstata, né? O Hospital Santa Isabel é o pioneiro nisso no estado de Santa Catarina, é a única unidade robótica do estado, então a gente já está completando 2 anos e meio com a realização das cirurgias robóticas em Blumenau e os resultados são extraordinários, né? Então, o grande perigo, né, o grande problema do tratamento do câncer de próstata são as complicações inerentes ao mesmo, né, principalmente relacionadas à potência sexual e à continência urinária. Com a realização das cirurgias robóticas, nós conseguimos minimizar muito esses efeitos, porque a nossa visão, né, o próprio movimento dos braços robóticos, né, isso faz com que a gente tenha uma precisão muito maior na realização da cirurgia, tendo uma possibilidade muito menor de acontecer qualquer tipo de complicação. Como tu sabes, né, Mayara, a parte sexual para o homem é muito importante, né, e a qualidade de vida está também diretamente relacionada a esse paciente ter a sua continência urinária, ou seja, não perder
urina depois da cirurgia. E isso a gente tem conseguido com a cirurgia robótica. Que ótimo! Então você, homem, né, tá precisando procurar agora um médico para fazer a sua avaliação, seu acompanhamento, fica a indicação do programa Saúde e Movimento para fazer uma visita aqui para a Uromax. E, doutor Luciano, quais seriam então os cuidados depois da cirurgia, né? O paciente fez a cirurgia, quais seriam os cuidados que ele precisa ter? Volta à vida normal? Tem homem, né, que por conta dessa relação do preconceito, será que as pessoas vão saberem, né, que eu fiz a cirurgia? Como que funciona? Então, é muito importante que esse paciente tenha consciência que ele vai precisar de um repouso no pós-operatório, né? Mas como a diferença ela é brutal entre as técnicas de cirurgia, entre a cirurgia convencional e a cirurgia robótica, né? A recuperação de um paciente com uma cirurgia robótica ela é muito mais rápida, a perda sanguínea é muito menor, então esse paciente acaba voltando às suas atividades normais muito mais rápido do que numa cirurgia convencional. Mas claro, fica o bom senso do repouso, cada paciente tem uma cicatrização diferente, então a gente tem que lidar com cada paciente como se fosse único. Doutor Luciano, nós falamos aqui, né, sobre qualidade de vida, sobre prevenção. Existe alguma comorbidade que está associada ao câncer de próstata? Isso é muito importante, né? Hábitos de vida saudáveis, é isso que a gente tem que procurar, né? Então, ter uma boa alimentação, praticar atividade física regularmente, ter um bom sono, ser feliz, são coisas importantes para que a gente consiga ter uma boa qualidade de vida. Sem esquecer que hábitos ruins como cigarro, bebidas alcoólicas também têm que ser controlados. Isso é uma maneira geral de nós evitarmos não só o câncer de próstata, como várias doenças. Certo, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa, né, por ter aberto aqui as portas da Uromax para a gente falar novamente, né, sobre o Novembro Azul. E eu gostaria então que você deixasse aí uma mensagem para os homens, não só para dar evidência, né, na questão do câncer de próstata, mas nesse autocuidado, né, com a saúde masculina em geral. Bom, gente, é muito importante, né, a gente trabalhar com prevenção. Não existe espaço mais para o preconceito, né? O homem tem que procurar assistência médica, o homem tem que procurar fazer os seus exames e ter hábitos de vida saudáveis. Essa é a chave, esse é o momento aí para que a pessoa consiga se cuidar e evitar a maior parte das doenças. Doutor Luciano, como o câncer de próstata, né, é um câncer que precisa de um acompanhamento, de uma avaliação para o diagnóstico, como que o homem pode identificar algum sintoma caso ele, né, não esteja numa consulta médica? Bom, Mayara, essa é a informação mais importante que a gente precisa passar para as pessoas, né? O câncer de próstata ele é uma doença completamente assintomática, não dá sintoma nenhum nas suas fases iniciais. Por isso que nós temos que procurar o médico, por isso que nós temos que fazer o exame. O PSA, que é o exame de sangue, né, é um exame extremamente importante, ele é um marcador tumoral, ele vai se elevar na presença do câncer de próstata. Só que o PSA sozinho não é uma arma confiável. Nós precisamos também fazer o exame de toque, que é o grande preconceito do homem. Então, é um exame super rápido, né? Um exame que praticamente não causa nenhum tipo de sintoma no paciente, mas tem que ser feito. Ele é uma arma essencial associada ao PSA. Então, é o conjunto de informações, né? A história clínica desse paciente, é o exame de PSA, é o exame de toque que vão nos nortear para a gente chegar a um diagnóstico, né? E só reforçando então que uma doença que não dá sintoma a gente tem que trabalhar com prevenção. Então o homem tem que perder o preconceito e tem que fazer os seus exames. Com certeza. E quando a gente fala, né, na região íntima, na saúde íntima do homem, não tem como deixar de falar sobre a questão da impotência sexual, né, doutor Luciano? Compartilha conosco um pouquinho. Bom, nossa estatística brasileira é que 52% dos homens têm algum problema de ereção. Então, mais de metade dos homens sofrem com esse problema. E eu costumo dizer que não é o homem que sofre, é o casal que sofre com o problema da impotência sexual. Só que hoje em dia, com os tratamentos que nós temos, Mayara, só não tem relação quem não quer, né? Então, nós temos tratamentos para todos os tipos de casos, né? A gente tem que abordar o paciente como um paciente único, perguntar várias coisas relacionadas à sua vida íntima e a partir de exames laboratoriais, dosagens hormonais, né, e da própria história clínica, chegar num melhor tratamento para esse paciente. Então aquele paciente, aquele casal que sofre com o problema deve procurar assistência médica, porque esse é o caminho para a gente conseguir tratar esse paciente, tratar esse casal e fazer com que eles sejam mais felizes.
Com certeza. E falando em sexualidade masculina, também precisamos falar sobre a questão da fertilidade. Não só relacionada ao câncer de próstata, né, que nós conversamos também, que existe aí a questão, né, da fertilidade e infertilidade após cirurgia, mas também em relação à saúde masculina, né? Quando que um homem deve, então, identificar que a fertilidade dele está prejudicada de alguma maneira? Bom, qualquer homem pode vir buscar, né, saber se a sua fertilidade, né, está normal ou não, né? Isso existe um exame chamado espermograma que avalia se esse paciente pode ter filhos ou não. O que tem acontecido cada vez mais são os hábitos de vida ruins, novamente, né, que estão levando os homens, né, à infertilidade. E principalmente os casais estão deixando cada vez mais tarde para ter filhos, né? E como isso está ficando cada vez mais tarde, a chance, né, de gravidez também acaba sendo um pouquinho menor, porque a fertilidade feminina acaba diminuindo com o tempo. Mas procurar o médico, procurar fazer exames, né? Quando se tem a ideia de ter filhos, não tem por que a gente não procurar fazer uma rotina, exames de laboratório, para a gente saber se esse casal é fértil ou não e tratar qualquer tipo de problema ou transtorno relacionado à fertilidade. Legal. E nós falamos, né, sobre a questão da cirurgia robótica, inovação, né, pioneirismo aqui em Blumenau, mas também tem outras formas, né, de tratamento em relação ao câncer de próstata, como, por exemplo, a questão da radioterapia. Isso mesmo, né? O câncer de próstata tem vários tipos de tratamentos, né? A cirurgia, né, principalmente a cirurgia robótica, ainda é o que dá maiores chances de cura, mas cada caso é um caso, né? Existem também outras técnicas de tratamento, existe a radioterapia com excelentes resultados e tem seu espaço no tratamento, existe a hormonioterapia, né, que é o bloqueio hormonal em pacientes selecionados. Então nós temos vários tipos de tratamentos e esses tratamentos eles vão ser indicados conforme a doença do paciente. Uma doença menos agressiva tem um tipo de tratamento. Uma doença mais agressiva ou uma doença que já tem raiz, já tem metástase à distância, a gente vai ter um outro tipo de tratamento. Então a gente tem que tratar esse paciente conforme a sua doença. Não existem protocolos mundiais em relação ao tratamento e a gente segue esses protocolos justamente para trazer o melhor, né, e que tem maiores benefícios para esse paciente. Certo. E doutor Luciano, falamos aqui sobre a saúde masculina do homem. Lembrando, né, que homem em fase adulta precisa se cuidar. Independente da estatística, né, do câncer atingir idades maiores, mas é importante que você, jovem, adulto, né, também procure uma avaliação. Com certeza, isso é uma questão de hábito, né? Os homens eles têm que se cuidar. Por que as mulheres vivem mais? Porque as mulheres se cuidam muito mais do que nós homens, né? Então é importante que o homem procure fazer exames, procure o médico, procure se cuidar, né? Além de ter os hábitos de vida saudáveis, que isso é tão importante quanto fazer exames de prevenção. Então, praticar atividade física, ter uma boa alimentação, evitar cigarro, evitar bebidas alcoólicas, é isso que vai fazer com que esse homem tenha menos chance de ter alguma doença. Tá certo, muito obrigada então mais uma vez por ter aceito, né, o convite de participar aqui e levar informação aí para o público masculino aqui da nossa cidade e região. Eu que agradeço, Mayara. Um grande abraço a todos. Obrigada. E se você ficou interessado em saber um pouquinho mais do trabalho do Dr. Luciano, os contatos estão aparecendo aí na tela, né? Fique à vontade, então, para perguntar, para saber mais, conhecer mais um pouquinho mais sobre o Novembro Azul e sobre a Clínica Uromax. O programa Saúde e Movimento vai para o intervalo, mas a gente já volta.